Olá, belezura! Hoje a gente vai falar sobre como ser mais assertiva. Eu tenho certeza que essa é uma dificuldade que tu enfrenta por aí. Eu sei disso porque eu já passei por isso e eu converso muito com mulheres, principalmente mulheres. A maioria das minhas clientes é do público feminino e a gente dialoga muito sobre essa dificuldade de se colocar e ser assertiva. O que é assertiva? Você conseguir falar sobre o seu trabalho com segurança, sem receios, né? Sem ficar no meio do caminho, você realmente conseguir se colocar para as pessoas na sua rede social, no seu Instagram, no seu site, em qualquer lugar, até mesmo numa conversa. E eu vou fazer toda uma volta nesse vídeo, trazendo o minimalismo como uma reflexão para te explicar como você pode postar menos e melhor e ser assertiva na sua comunicação. Bom, para a gente conseguir trazer essa confiança, expressar essa confiança, autoconfiança na gente, no nosso próprio trabalho, na comunicação e com isso ser assertiva, a gente pode trazer essa reflexão sobre o minimalismo para dentro dessa prática, para a gente conseguir observar de fato o que precisa ser comunicado, porque ser assertiva significa retirar todos os excessos e deixar aquilo que importa na mensagem. E isso tem muito a ver com o minimalismo. O minimalismo é sobre fazer escolhas com intenção e retirar os excessos que distraem a nossa tão preciosa atenção daquilo que realmente importa para nós. Dessa ideia do que realmente importa, é claro que comida na mesa e contas pagas importam muito, mas eu não tô falando só das necessidades básicas, eu tô falando também de algo mais subjetivo, das nossas escolhas pessoais, do estilo de vida, da nossa visão de mundo. Tudo isso também são coisas que nos importam muito e que vão impactar na forma como a gente vai fazer o nosso trabalho acontecer. Mas antes de continuar no tema, um disclaimer sobre o minimalismo em si. Quando a gente procura minimalismo no Google, ou a ideia que a gente tem de minimalismo é que são coisas muito clean, muito preto e branco, tipo como eu tô nesse vídeo. Zoeira, né? Mas sim, é isso que a gente vê. São essas imagens muito pasteurizadas, muito padronizadas do que é o minimalismo. E aqui eu vou estar trazendo ele como um movimento, algo para inspirar, mas não é nada sobre as cores que você deve usar ou sobre as roupas que você deve usar, porque isso não necessariamente vai te tornar mais assertiva ou não. Se eu tivesse aqui com um blazer, se eu tivesse com um coquinho amarrado, com um gel na cabeça, isso poderia me tornar mais assertiva? Não necessariamente. O que importa é o que eu estou buscando transmitir aqui, a forma como eu estou me colocando. Claro que a imagem importa, mas ela não é tudo, ainda mais considerando a realidade brasileira, gente. Como é que tu vai fazer um cenário impecável quando às vezes tu trabalha na tua casa, e a tua casa é uma casa normal? Então a gente precisa desmistificar um pouco o que é essa ideia. Fechado o disclaimer. Construir e viver uma vida minimalista e estender isso para a tua comunicação na internet não é impossível, mas exige que tu tome um posicionamento e consiga manter esse posicionamento ao longo do tempo também. Eu vou explicar. A extensão dos valores que a gente cultiva na nossa vida pessoal vai chegar até a maneira que a gente se coloca na internet, que a gente faz negócios e faz tudo isso acontecer no âmbito profissional também, porque isso faz parte da nossa vida como um todo. Tem como a gente trabalhar numa coisa de forma desassociada? Tem, mas é muito mais prazeroso, envolvente e, enfim, é uma escolha também quando você empreende, você continuar vivenciando seus valores no seu trabalho. Você não precisar rejeitar essa parte que é tão essencial, tão importante para a gente, o nosso ponto de vista sobre o mundo, a forma como a gente lê a realidade no nosso trabalho. A gente conseguir manter essa integridade é muito importante. Mas então, dito isso, posicionamento é uma coisa que começa na realidade, na vida offline, e depois isso se estende para o online. O que eu vejo acontecer muito é que as pessoas querem transformar a imagem que elas passam, mas elas não transformam quem elas são ou quem elas precisam se tornar, né, para conseguir comunicar aquilo ali com verdade. Então você pode lapidar a sua imagem, você pode editar seus textos, você pode fazer várias coisas
para transmitir uma imagem de assertividade, de segurança, de confiança. Mas se você não sentir isso de verdade, você não vai conseguir atender o seu cliente assim, quando ele chegar em você, porque a ponta da sua comunicação vai estar lapidada, mas e o processo e a realização desse trabalho, como que vai ser? Então a gente precisa pensar tudo, né? Por isso que eu digo, posicionamento é uma coisa que começa dentro. Se a gente quer ser assertiva na internet, a gente precisa ser assertiva na nossa vida. E falando para mulheres, isso é ainda mais importante, isso é ainda mais impactante, porque a gente acaba muitas vezes sendo desestimulada a ocupar esse lugar de assertividade, porque acaba sendo arrogante, agressiva e não necessariamente, a gente só tá segura de si. Por exemplo, para ser mais assertiva, naturalmente você vai escolher melhor as palavras que você vai usar na sua comunicação. Isso quer dizer que vai ter que ser sempre um texto curto, sempre com palavras-chave? Não necessariamente um texto curto, mas é legal você editar esse texto, você rever, revisar esse texto antes de publicar para retirar os excessos, você realmente conseguir editar aquilo que você está colocando para o mundo, dar uma segunda, terceira olhada até mesmo, né, se for necessário para lapidar essa mensagem. Você pode sim se comunicar bem sem o apelo do excesso. Então quer dizer que ter uma comunicação assertiva dá mais trabalho do que você simplesmente comunicar qualquer coisa, né? Porque você está tendo uma intencionalidade por trás em cada etapa dessa comunicação. Você vai estar ajeitando alguma coisa ali ou que outra, você vai percebendo de forma prática e também sensorial o que você está fazendo, o que você está comunicando e o que você realmente quer transmitir para o outro. Uma comunicação mais assertiva e, portanto, minimalista pode ser poucos canais de conteúdo, poucos canais de presença digital, então você selecionar mais a dedo. Porque saiu o Threads, eu tenho que estar lá, né? Isso já faz um tempo, inclusive. Mas não necessariamente você precisa estar em todos os lugares. Principalmente se você não é uma profissional de comunicação e trabalha com isso e precisa experimentar esses canais para poder passar isso para os seus clientes ou qualquer coisa do tipo. Então, se você tem o seu trabalho, o seu nicho, o seu foco, você vai escolher os canais que melhor se adaptam para isso, os que vão te ajudar mais nessa ideia de propagar a mensagem do seu trabalho e foca neles e não se distraia. Outra coisa que é super importante para organizar melhor o processo é organizar o atendimento do seu cliente durante toda a experiência da realização do teu trabalho, seja na venda de um produto ou na venda de um serviço, né? Desde o primeiro contato com o cliente até o final, como que você está fazendo essa comunicação? Como você está sendo assertiva nesses pontos de contato com o cliente? Por exemplo, eu nunca mando uma mensagem incompleta. Se eu vou mandar uma coisa agora, tipo um oi, tudo bem, e depois que a pessoa me respondeu, eu vou mandar outra coisa. Ou então eu vou mandar tudo picadinho, de uma forma meio desestruturada. Não, as mensagens que eu mando para os meus clientes em geral, elas são bem estruturadas, bem organizadas, para que a pessoa não perca tempo fazendo aquilo. Então é esse olhar, esse cuidado para toda a experiência que você está proporcionando para você conseguir trazer essa assertividade, essa direção, essa segurança para a pessoa que está ali consumindo o seu conteúdo ou comprando o seu produto. Até mesmo a estética dos teus conteúdos, né? Então você conseguir lapidar isso cada vez mais, você conseguir manter uma integridade, seguir, né? Ser consistente, seguir as mesmas cores, fontes, e isso ajuda bastante a passar uma imagem mais profissional e mais segura do teu trabalho. E até pensando na ideia macro do teu negócio, assim, o que além de vender um serviço ou um produto você quer proporcionar, né? Qual que é a mensagem, o conceito central da sua marca. Ter isso em mente com clareza te ajuda muito na hora da comunicação, para você trazer essas palavras e essa ideia para dentro da coisa. Tá, mas como que eu faço para pegar tudo isso e postar menos e melhor? Então, a gente pode postar todos os dias e não ter nenhum resultado. Eu conheço muitas pessoas que têm um perfil bombado, que tem muitos seguidores, muitos milhares de seguidores, e não consegue pagar as contas no mês, não consegue ter um faturamento que seja, no mínimo, o mesmo valor do que o número dos seguidores. Se o seu faturamento for maior do que a quantidade de seguidores que você tem, perfeito.
mas como que você vai fazer para trazer isso para o seu conteúdo? Vale perceber se você tem um perfil mais executora ou mais analítica. Por exemplo, uma pessoa que é mais executora, ela vai testar muito rápido, ela vai fazer vários conteúdos e ela vai fazer vários testes para ela entender o que ela gosta mais de fazer e que funciona melhor com o público dela. Então a análise dela vai ser na prática, vai ser fazendo e percebendo a partir disso. Mas quem tem um perfil mais analítico vai fazer menos e vai ficar mais tempo analisando e refletindo e redefinindo rotas a partir disso. É diferente, as duas formas funcionam, mas depende muito do teu jeito. Eu, por exemplo, eu sou muito executora, então todos os pontos de melhoria que a gente foi percebendo aqui na direção e que eu particularmente, né, fui percebendo, foi fazendo. Então eu tava fazendo uma coisa e eu percebi que aquilo tinha problemas, então eu ia lá e resolvia. Inclusive de todos esses pontos que eu comentei no vídeo, né? Para eu conseguir ser mais assertiva, eu fui na prática percebendo momentos, situações que eu não estava conseguindo ser assim. E eu fui percebendo isso não só no trabalho, mas na vida, como que eu estava colocando ou não limites para eu ter o meu espaço respeitado, como eu estava me posicionando em frente a situações que eu concordava ou não, e como isso me ajudou a me empoderar também para, como profissional, eu conseguir me colocar e sustentar a minha ideia, sustentar o meu posicionamento. Porque, como eu comentei antes, a gente não pode simplesmente criar um posicionamento. Esse posicionamento ele precisa ser real e a gente precisa conseguir sustentar ele ao longo do tempo. E por fim, tem como a gente ser firme e gentil, sim. A gente não precisa ser grossa, a gente não precisa ser arrogante, a gente não precisa pensar que a gente está sendo assim quando a gente está colocando limites e a gente está se colocando de forma mais direta, de forma mais firme e assertiva. A gente está só definindo os rumos que a gente quer, exatamente como a gente pensa. Toda essa reflexão fez sentido para você? Então comenta aqui embaixo do vídeo para a gente conversar e ampliar isso. Me conta se você consegue hoje ser mais minimalista e assertiva na sua comunicação ou se você ainda acaba pecando pelo excesso e se embananando muito, se distraindo no processo. Que eu vou tentar também trazer coisas que possam te ajudar com isso. Beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram.